Aleluia. Tu és soberano. Soberano é sobre a terra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 16. Aleluia. É um louvor que diz assim: eu não quero ser reconhecido por ninguém. O meu prazer, a minha vontade é que conheçam Jesus através de nós, não é? Mas a gente sabe que na vida real, na realidade, o inimigo ele também trabalha de uma forma onde ele venha colocar em nós uma espécie de valor. Nós temos valor para Deus, mas o valor que Ele quer colocar sobre nós é um valor para que a gente se sinta egoísta, vanglorioso, uma pessoa que vai se inchando, porque ela é conhecida, então ela começa a ser usada por Deus e ela se deixa levar pela fama e acaba se perdendo dentro da sua fama. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não nos chamou para ser reconhecido dessa maneira. E nem nos chamou para ter ibope. E nem, como a pastora falou esses dias, seguidores. Há pessoas que têm milhões de seguidores no Instagram, no Facebook, em um monte de lugar aí. Mas essas pessoas, nem elas mesmas seguem a Cristo. Se Jesus tivesse uma rede social hoje, quantos seguidores ele teria? Em todo o mundo. Mas quantas vezes também é necessário, como é que Deus vai provar que Ele está na minha e na sua vida? A pergunta que eu quero dizer para as irmãs hoje é assim: o que mais eu tenho que fazer para provar que Deus é na minha vida? Choque. O que mais é necessário ser feito? Aí a gente coloca assim: vamos colocar o pastor Misa como exclusividade. Só ele não tem seguidores. É como eu disse para minha mãe esses dias. Eu disse assim: a igreja, quando as pessoas se referem à igreja do meu irmão, ela fala assim: a igreja do apóstolo Ismael. Quando se fala da igreja do pastor Lucimar, fala a igreja da pastora Lucimar. Quando se fala da igreja do Tempo de Paz, que é do pastor Edson, é a igreja do pastor Edson. A igreja presbiteriana é a igreja do pastor Antônio. As igrejas, cada uma tem o seu pastor, mas a Jeová Nissi, não, essa é de Jesus. Não é do pastor Misa, é de Jesus. E eu disse para ela assim: então eu tenho que ficar feliz, porque de todas, a única igreja de Jesus mesmo é a nossa. É a única igreja que todo mundo olha e fala: não, a igreja lá é de Jesus, não é sua. A dos outros é deles. Então o reconhecimento que as pessoas querem é para agora. O reconhecimento que nós queremos é para amanhã, é para quando estivermos com Cristo, quando chegarmos diante dele e ele falar para nós: bem-vindo e bendito do meu Pai para o gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Porque o que mais é necessário ser feito? Porque hoje em dia as pessoas já não querem mais seguir a Cristo pelos milagres e pelas maravilhas que ele faz. Já não adianta mais Deus usar uma pessoa e Deus curar uma alma por causa dessa pessoa, através dessa pessoa. Não tem importância isso. O grau de importância está muito baixo. Então você ganhar uma pessoa importante para Jesus não tem importância. Para que lado que esse povo está olhando? Para que lado que as pessoas estão olhando? O que mais é necessário? Você já imaginou aquele galão ali de água, né? Falou, está quase vazio.
Então eu oro e Deus enche aquele galão com água. Está quase vazio, mas se Deus encher, qual é a importância disso? Alguém olhar assim e falar, não, existe um milagre por trás disso. Existe um agir de Deus, porque a água estava se acabando, então Deus fez multiplicar essa água. Aí eu te pergunto, que água que é essa? De onde veio essa água? Qual é o poder que ela tem? O que ela pode fazer dentro do meu organismo? Mas às vezes as pessoas olham e não dão importância. Para isso que Jesus está fazendo. Então, às vezes, dentro da sua casa, Deus faz um milagre pequeno. Às vezes você está precisando, Senhor, eu queria tanto comer um tomate. Vem alguém e traz um saco de tomate para você, e você fala, não, isso aí foi coincidência. Onde é que está a coincidência se você pensou no tomate e Deus enviou alguém com um saco de tomate? Isso é um milagre para ser vivido, ser contado, e o nome do Senhor ser glorificado. Então, muitas vezes nós precisamos ficar provando o tempo todo. Isso não é privilégio do pastor Misa, nem é seu, nem é da Giovanici. O profeta Isaías, ele disse, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi que ouviu aquilo que nós falamos? E olha que ele pregava num período onde o povo era difícil, mais difícil do que hoje. E era um povo que foi liberto pelo Senhor. Então vamos colocar assim, que era um povo que foi tirado da terra do Egito, é um povo que foi levado para a sua terra, e depois foi levado cativo, mas é um povo que conhecia a história. E nós conhecemos a história daqueles que venceram no Senhor Jesus, daqueles que vieram antes de nós pregando o Evangelho. Nós conhecemos a história. Nós não podemos ficar alienados e dizer assim, não, Deus nunca fez nada. Não, vamos olhar para o passado, vamos ver os homens de Deus do passado, vamos ver o que Deus fazia lá atrás. O que Ele fazia lá atrás, Ele é o mesmo Deus para realizar nos dias de hoje. Mas o diferencial hoje está no coração das pessoas, a exemplo do profeta Isaías. O coração do povo é o diferencial. Então você fala do amor de Deus e as pessoas não dão a importância devida ao Senhor. Elas não dão a importância devida. Mas vai haver, como no dilúvio, Noé, ele ficou construindo a arca por 100 anos. E as pessoas olhando ele, endureceram o coração quando ele disse, Deus vai mandar água. E quem foi que acreditou? Ninguém deu crédito àquelas palavras. Ninguém deu crédito às atitudes que Noé estava tendo de construir algo segundo a ordem de Deus. Então Deus, Ele trabalhou a vida daquele homem para que ele levasse um monumento, algo monstruoso, grandioso, que coubesse animais lá dentro, para salvar o mundo de uma grande enchente. Só que as pessoas não deram crédito para aquilo que ele estava fazendo. A gente pode observar que somente Noé e sua família foi salva, mais ninguém, e os animais, mais ninguém. Isso significa que toda aquela fase, aquelas pessoas, nenhuma delas deu crédito para Deus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo arrebatar na sua igreja, muitas pessoas vão querer correr até uma igreja, e quando chegar lá, muitas vezes não vai encontrar mais. Aí elas vão ter que correr por si. Elas vão ter que fazer por onde? Elas vão precisar ler a Bíblia por si só. Não é mais ninguém que vai ler a Bíblia para ela. Ela vai ter que ler a Bíblia por ela mesma. E ela vai ter que buscar o entendimento. E o que é mais grave, o Espírito Santo de Deus já será tirado da terra. Ele já não mais estará no meio da humanidade. Jesus vem, arrebata a igreja, enrola o céu, e consigo ele leva o Espírito Santo. Ou seja, não haverá interpretação que há nos dias de hoje.
Então as pessoas vão ler a Bíblia como se estivesse lendo um jornal, porque ela não vai conseguir entender, mas ela vai ter uma certeza que tudo que está escrito nesta Bíblia vai se cumprir para que o nome do Senhor seja glorificado. As pessoas dando crédito ou não, ela vai se cumprir. Então quem deu crédito à nossa pregação, quem foi que ouviu, quem foi que entendeu, quem foi que prestou atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando nos nossos corações, dia após dia. Nós estamos numa campanha de 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Estamos no 4º dia desta campanha, estamos orando e clamando ao Senhor, dizendo assim: Senhor, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa única expectativa, o Senhor é onde nós depositamos os nossos sonhos, é no Senhor, é no teu altar, é diante da tua presença. Não existe outro, Pai, ser além de ti, onde eu possa depositar a minha confiança, os meus sonhos. É só diante da tua presença. Então, estando eu diante da tua presença, eu não quero perder meu tempo de colocar tudo diante de ti, Senhor. O meu ministério, a minha família, os meus amigos, a minha família, minha mãe, meus irmãos. Eu quero colocar tudo diante de ti. Aqueles que gostam da gente, aqueles que não gostam, eu quero colocar tudo diante da tua presença. Porque o Senhor é quem tem a balança perfeita, o Senhor é quem tem o juízo perfeito para trazer sobre a vida do homem, da mulher, da criança, do jovem, do adolescente. Porque nós não sabemos nem falar como convém, nós não sabemos nem pedir como convém, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, aquilo que nós não sabemos falar. O Senhor Jesus Cristo, Ele sabe levar. O Espírito Santo de Deus, Ele sabe fazer. Ele sabe realizar grande obra nas nossas vidas. Ele sabe muito bem o que Ele tem que realizar para cada um de nós. Ele é Deus, e Ele é Deus fiel. Ele é Deus protetor, Ele é Deus que guarda, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que liberta. Ele é Deus que faz coisas grandiosas no nosso meio. A sua palavra nos garante isso. A sua palavra nos garante isso. Então nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor e saber que Ele é Deus. Aleluia. E saber que Ele é Deus, só Ele é Deus. Não existe outro. Uma coisa eu quero deixar aqui nesta manhã. Eu ouvi esses dias que o Senhor, Ele é a matéria-prima de todas as coisas. Tudo Ele criou e tudo foi criado por meio dEle e ninguém pôde criar Ele. Tudo acontece por meio dEle, para Ele, para a glória do nome dEle, tudo. Então o que veio depois disso, os outros deuses, eles se criaram, eles se fizeram, eles foram formados por homens. Ele não foi formado por Deus. O Senhor, Ele diz que Ele não dá honra para imagem de escultura. Ele não dá honra para templos feitos por mãos de homens. Ele não dá honra para esse tipo de situação. A honra é somente dEle. E quando ouvimos dessa forma, que Deus não dá honra para outros deuses, significa que a honra é somente dEle, e tudo aquilo que o homem formou, tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele idealizou, não tem nada a ver com Deus. O que tem a ver com Deus é o que está escrito dentro da sua palavra. E aí eu vou voltar no início, quando eu disse assim, como é que o que mais precisamos fazer para que as pessoas acreditem que o Senhor Jesus Cristo está conosco? Porque os detalhes, muitas vezes as pessoas não observam. Aquele sentir da presença de Deus, as pessoas não estão aqui, então as pessoas precisam olhar e ver. Então que o Senhor venha realizando algo onde todos os olhos vejam as suas maravilhas. Nós vemos um homem dentro da Bíblia que era cego de nascença. O Senhor foi lá, untou os seus olhos, ele foi, se lavou e voltou enxergando. Ele voltou enxergando. Era para todo mundo glorificar Deus. Isso são sinais e maravilhas.
Era para todo mundo glorificar a Deus pelo grande milagre. Mas o que as pessoas fizeram? Questionaram o cego. Será que era cego mesmo de verdade? Será que realmente ele era quem ele falou que era? Ora, as pessoas conseguem enxergar, olhar a pessoa cega a vida inteira, e quando ela recebe a cura, ela deixou de ser ela. As pessoas duvidam. Não é que elas duvidam por si só, é porque elas não querem levar adiante o mérito daquele milagre. As pessoas não querem glorificar a Deus e ver que é Deus, que só podia ser Deus para fazer as coisas. Então, se a gente acha assim que é um mérito nosso, vamos ver o que disseram sobre Jesus. O que mais Jesus precisaria fazer para mostrar que ele era o Filho de Deus? O que mais? E olha que nós vemos que ele foi até a cruz. E lá na cruz, ao pé da cruz, um centurião, um homem importante do exército romano, que cuidou da crucificação, observando Jesus Cristo quando ele deu o último suspiro. Aquele centurião olhou para Jesus e disse: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Isso traz para mim algo assim como se, mesmo na última hora, no último minuto, no último respiro, alguém ainda vai olhar e vai dizer assim: esse verdadeiramente era Filho de Deus. Que as pessoas reconheçam, nem no último suspiro, mas que elas reconheçam que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aqui, é 16, a partir do verso 13. Interrogou os seus discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que andavam junto. Porque você perguntar para quem não está junto é uma coisa, agora você perguntar para quem caminha junto com você é outra. Então vamos dizer assim: a opinião dos outros tem um peso, mas a opinião da pastora Neia tem um peso enorme. A opinião dos outros tem um peso, mas a opinião da irmã Vilma tem outro peso. A opinião daqueles que caminharam junto tem um peso enorme. Então, o que as pessoas falam, o que elas dizem a respeito disso, e Jesus perguntando aos seus discípulos, aqueles que caminhavam junto com ele, e não é para dizer assim que Jesus não sabia quem era quem, porque ele sabia. Pedro era um homem temperamental, Galileu tinha o sangue nos olhos, ele não resolvia as coisas num diálogo, ele não sabia o que era isso. Como é que Pedro resolvia as coisas? Ele era sanguíneo, tudo era no tapa. E nós olhamos para João e achamos, é o apóstolo do amor, mas ele tinha o mesmo temperamento de Pedro. Ele era tão temperamental quanto Pedro. Então olha o nível de pessoas que estavam à volta de Jesus, observando os seus milagres, as suas maravilhas, caminhando junto. Então a opinião de quem está fora é uma, mas de quem está caminhando junto é outra. A pergunta é: você vê Deus em mim? A pergunta que o Senhor Jesus Cristo poderia estar dizendo ali: você vê Deus em mim? Mas ele perguntou assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E ele sendo o Filho do Homem, e ele pergunta aos seus discípulos: quem eles dizem? Você está na frente dele, e você vai dizer para o próprio que ele não é quem ele está dizendo que é. Deu para entender? Então os discípulos dizem assim, e eles disseram: uns é que foi João Batista, outros que foi Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Mas para quem que eles estavam dizendo isso? Para o próprio Filho do Homem.
Então, às vezes, as pessoas que estão à volta, elas não têm os seus olhos abertos para conseguir enxergar. A cegueira é tamanha que quando a gente vê os dois discípulos a caminho de Emaús, quando eles entram com o Senhor dentro da sua casa e Ele parte o pão, ali abre os seus olhos. Se abre os olhos, significa que eles estavam cegos, a ponto de não querer enxergar. Então vamos dizer assim que a cegueira é um problema sério das pessoas hoje, que não conseguem enxergar o agir de Deus. E não são muitas vezes os de fora, mas são os de dentro. Então eles não conseguiam ver Jesus como Filho do Homem. Você consegue ver Jesus como Filho do Homem? Você consegue ver a irmã Vilma como mulher de Deus? A pastora Né como mulher de Deus? O pastor Misa como homem de Deus? Você consegue ver isso? O nosso entendimento, ele não consegue processar isso. Palavra bonita, processar. Ou a nossa mente não consegue assimilar que Deus está trabalhando nas nossas vidas. A gente às vezes precisa ficar ouvindo do outro dizer a nosso respeito para a gente acreditar naquilo que nem a gente acredita. Às vezes, por que nós andamos de profeta em profeta? Porque nós não acreditamos naquilo que Deus falou para a gente dentro do nosso coração. Então a gente precisa dos outros confirmar aquilo que está aqui dentro. E nós precisamos abrir o nosso entendimento para acreditar que Deus fala comigo e fala com você dentro do seu coração. Louvado seja Deus. Então imagina o nível da cegueira dos seus discípulos de estar falando com o Filho do Homem e não reconhecê-lo como tal. Isso não é um privilégio do pastor Misa hoje? Por que as pessoas conseguem enxergar aquilo que elas querem enxergar? Aquilo que levam ela? Por que as pessoas vão para a música secular? Porque aquilo liberta ela, é uma forma de libertação do seu ego. Ali é o trabalhar do seu ego, da sua vida pessoal, aquilo que satisfaz a sua alma. Mas quando ela vem para a casa do Senhor, ou quando ela se aproxima de um crente, ela se fecha, ela não consegue sentir aquilo que ela necessariamente precisa sentir, porque o Senhor para nós é como uma água para o nosso organismo, há necessidade, nós precisamos do Senhor Jesus na nossa vida, Ele precisa ser o ar que a gente respira, Ele precisa ser a mola mestra que nos impulsiona a ir para frente, a ir para cima, a ir para o lado. Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Por isso Ele entra dentro dos nossos corações. Porque as pessoas, elas estão focadas naquilo que é a vontade delas. Mas o Senhor quer que você foque a sua vida naquilo que é a vontade dEle. Para que você enxergue a presença de Deus em tudo aquilo que você está vendo. Quando você chega na natureza, quando você chega numa mata, você olha e veja as árvores, tudo que você observa, você vê a mão de Deus, tudo. Mas as pessoas chamam de a mãe natureza. Por que chamam de a mãe natureza? Que é para não reconhecer o Criador. Você pega uma fruta, você pega uma mexerica, uma laranja, e você abre ela, dentro dela tem uma semente. Aí eu te pergunto, quem foi que colocou essa semente dentro daquela fruta? Qual é o propósito daquela semente? Aquela semente significa continuidade. Ou seja, você pode comer o fruto, mas essa semente você precisa plantar para dar continuidade. O Evangelho é isso, é uma semente que precisa ser plantada para que haja continuidade. Continuidade do quê? Do reino de Deus na face da terra. Repete comigo, o Evangelho é a semente que precisa ser lançada para dar continuidade ao reino de Deus. Aleluia! É uma semente gloriosa que precisa ser plantada.
Mas as pessoas querem dar mérito para a casca da laranja, para o bagaço da laranja, que você torce ele, espreme ele e joga fora. Mas a semente é a única parte do fruto que dá continuidade. Então o Senhor Jesus Cristo, ele foi também espremido, moído pelas nossas transgressões, mas a Bíblia diz que ele precisava ser moído para ser plantado, e quando ele planta, ele morre, e quando ele morre, ele dá continuidade ao Evangelho. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é quem vai trazer o povo ao juízo perfeito. Não há como nós entrarmos dentro dos nossos lares e não falarmos do amor de Deus como tem que ser falado. A Néia estava lendo aqui o pedido de oração da Ana. Ora, a criança, ela tem dois aspectos: ou ela se importa com tudo que está acontecendo à sua volta, ou ela não se importa com nada do que está acontecendo à sua volta. E quando ela se importa com tudo, ela se inteira de tudo, ela quer saber os detalhes, e quando ela quer saber os detalhes, ela quer colocar em prática aquilo que ela tem dentro do seu coração. Então, dentro do papel, ela colocou assim: o mais importante é Deus. E colocou Deus segurando na mãozinha dela, fez o desenho Deus e Deus segurando na mão dela. Então a criança, ela vai olhar, ou ela se importa com tudo, ou ela não se importa com nada. Ela é uma criança. Então tem muita gente com comportamento de criança, comportamento infantil, não daquela que se importa, mas daquela que não se importa. Ela levou a sua vida dessa maneira e acha que quando chegar grande não haverá responsabilização de todos os seus atos, e a gente sabe que tudo aquilo que plantou vai colher. Então o Evangelho é o que vai mudar, a Bíblia é o que vai mudar, Jesus é o que vai mudar tudo dentro da nossa casa. Ele é o único que pode trazer cura. As pessoas podem, o que é interessante, nós tivemos ali na irmã Laura, uma senhora de mais de 80 anos, o Senhor me mostrou assim que os de cabelo branco são tudo boina branca, porque no exército tem as boinas, e as boinas são importantes, cada uma delas é um grau que vai subindo, e o Senhor falou assim: os boinas brancas são os de cabelo branco, aqueles que têm experiência, aqueles que conhecem Deus, aqueles que caminharam com o Senhor. E a gente vê o jeitinho dela. Eu olho para minha mãe e vejo o jeito dela, 81 anos, cabelo branquinho. Esses dias que eu cheguei na casa dela, estava com o cabelo solto, o cabelo dela todo branco, de cima da raiz até a ponta, tudo branquinho, o cabelo que já foi preto. Aí você olha assim, que essas pessoas, elas têm sabedoria, elas têm conhecimento, elas andaram com Cristo, mas o detalhe, hoje a mente delas está voltando para o remédio da pressão, remédio da tireoide, remédio disso, remédio daquilo outro, remédio daquilo outro. E eles caminharam com Cristo, eles passaram aquela fase que ninguém tomava remédio, tudo se orava, tudo se buscava a Deus. E quando a gente vê uma pessoa assim, você olha e fala assim: meu Deus do céu, por que a pessoa faz isso agora? Há uns dias atrás a minha mãe passou mal, e eu cheguei lá, em seguida chegou meu irmão. Só que eu não me atrevi a falar nada, só fiquei observando. E minha mãe lá querendo puxar o fôlego, porque ela teve 2 infartos, e a gente acha assim que é a hora. Então quando ela ligou para um, ligou para outro filho, ela sai ligando para todos os filhos, deixa todo mundo. Só que sempre tem um que fala assim: não, isso daí é coisa da cabeça dela. E eu já cheguei e já disse para ela assim: bom, mãe, o que a senhora quer fazer? Eu acho que é bom ir no médico, né? Em seguida entrou meu irmão, o Mael. E quando ele entrou, ele já pegou o óleo da unção, já meteu na cabeça dela, já expulsou tudo, acabou com tudo. E eu sentei assim e fiquei esperando para ver a reação dela. Acabou tudo aquilo ali. Acabou tudo, por quê? Porque chega alguém que ela acredita
naquilo que as pessoas pregavam lá atrás. Eu ainda acredito que ao Senhor impor as mãos sobre o enfermo, este será curado. Eu ainda acredito. O remédio é paliativo, remédio é remédio, só o nome já fala, é remédio. Não é uma coisa para ser duradoura, mas é o remédio. Então nós precisamos saber o que é que nos traz o mal. Então nós precisamos vencer o mal e o nome do Senhor ser glorificado. Mas o que me chamou a atenção aquele dia, que tudo aquilo que ela planejou na cabeça dela, ela não conseguiu. O inimigo não conseguiu prevalecer, porque chegou e orou, pá, acabou. E eu deixei. Falei, eu quero ver, porque eu preciso fazer de acordo com aquilo que você acredita. Pastor, ora por mim. Orar por você para quê? Esses dias eu peguei a Ana para levar no médico, garganta inflamada, tudo. Até a voz dela ainda está meia. Aí eu fui me arrumar para levar ela, falei, Senhor, eu vou levar ela, não quero que ela tenha nada, não quero nada disso. Mas eu vi que a garganta dela estava cheia de pulso, estava bem infeccionada mesmo. Aí chegou lá, em 10 minutos a gente entrou e saiu. Para você chegar num pronto atendimento ali, ser recepcionado e sair em 10 minutos, o milagre já começa aí. Entrou, ela deitou na maca, olhou a garganta dela está inflamada, isso aqui, toma aqui esse remédio, tá, beleza. Falei, não, ela está bem. O médico falou, não, ela está bem. Era isso que eu queria ouvir mesmo, porque ela está bem. Aí depois eu providenciei um medicamento para combater aquela infecção na garganta dela. Resumo, a gente acredita no agir de Deus, mas muitas vezes também a gente precisa resolver essas questões. Porque tem alguém ainda hoje que acredita que o remédio é a solução para tudo. A gente vê notícias aí de que durante a pandemia o presidente disse que não era para você usar determinado medicamento. O presidente falou que era para usar. E a ciência disse que não precisava usar, que não podia usar. Porque não tinha eficácia comprovada. Nada na época tinha eficácia comprovada. Porém, hoje as pessoas colocam lá o que ele disse e o que a ciência diz hoje. Que tudo que ele disse lá atrás poderia ter sido usado. E não foi usado. E a imprensa diz que ele estava errado. Mas hoje a ciência já comprova que ele estava certo. A ciência no Japão, que é muito mais avançada do que no Brasil, já testificou e já aprovou o medicamento que ele falava lá atrás. Ou seja, alguém apresentou a solução e outro veio e trouxe um problema pesado em cima, porque o objetivo não era, na realidade, curar o povo, e sim era tirar ele de onde ele estava. Então hoje o que a gente observa é que as pessoas também, elas correm muito atrás daquilo que importa para elas, e não aquilo que importa para Deus. Se olharmos assim, do que você sobrevive? Do que você sobrevive? Como é que você resolve as suas questões? Eu começo a olhar assim e falo, é muito fácil. Seria muito fácil para mim se eu estivesse trabalhando numa empresa. Seria muito fácil. Porque com certeza eu não teria as dificuldades que eu tenho, não teria as faltas que eu tenho, eu não teria muita coisa. E eu resolveria da minha maneira. Mas só que quando eu olho assim e vejo as pessoas trabalhando, podendo, fazendo, mas elas não têm o que eu tenho. Elas acreditam nelas. E eu acredito em Deus. Eu confio em Deus, naquilo que Ele pode realizar na minha vida, na minha família, no meu ministério, dentro desta igreja. No que Deus pode fazer. As pessoas estão firmadas naquilo que elas têm. E nós temos Deus, como nós falamos esses dias. Às vezes as pessoas olham e falam assim, não, o pai não pode usar o dinheiro, dar o dízimo na igreja.
mas ele pode usar todo aquele dinheiro na bebida. E depois questiona e diz que pastor é tudo vagabundo, pastor é tudo isso, pastor é tudo aquilo. Mas depois, no final, aquela mulher vai até a igreja pedir oração para aquele homem que foi chamado de vagabundo. Mas por que ela foi até ele? Foi até ele porque ele é homem de Deus, ele é o único que tem intimidade com Deus. O bar não traz intimidade com Deus, a bebida não traz intimidade com Deus, a festa rave não traz intimidade com Deus, a festa de boda disso, boda daquilo, a festa de nascimento de nenê, apresentação de nenê, apresentação do sexo do nenê, isso não traz a presença de Deus. O que traz a presença de Deus é nós estarmos diante dele, em espírito e em verdade, glorificando e exaltando o seu santo e glorioso nome. Isso que traz a presença de Deus. E se a gente encher essa igreja de refrigerante, não vai trazer a presença de Deus. E se a gente pegar tudo aquilo que a gente tem e dar para os pobres, isso não vai trazer a presença de Deus. Ele diz dentro da sua palavra, há um coração contrito e quebrantado, ele não resiste. Isso quer dizer que não é dinheiro que ganha o coração de Deus, é simplicidade e humildade na sua presença. E muitas pessoas te procurarão para pedir oração, elas vão até você para pedir oração. E não nega não. Às vezes a gente se questiona, Senhor, por que agora as pessoas querem que eu ore? É porque por onde elas caminharam, elas não encontraram o que elas encontram em você. Ninguém é tão íntimo de Deus quanto você. Vamos colocar assim, amém? Nessa manhã, ninguém é tão íntimo de Deus como você. As pessoas podem buscar em vários lugares, não são só nós, mas existem vários pastores, vários obreiros, irmãs que vão para a consagração, irmãs que vão para a tarde da bênção. As pessoas procuram por quê? Porque ali ela tem intimidade com Deus. Porque se não tivesse, não procurava. Amém? Aleluia. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma revelação de Deus ao coração do apóstolo Pedro. Interessante, né? E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Uma revelação de Deus ao coração de Pedro. Porque os outros disseram quem era o Filho do Homem, mas Pedro foi ali, ó, palma, acertou, glória a Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Autoridade e poder o Senhor concedeu à vida de Pedro naquele instante, a vida da igreja. Ou seja, a autoridade e o poder está na minha mão, está na sua mão. Amém? O que nós estamos fazendo com esse poder? O que nós estamos fazendo com essa autoridade? Amém? Temos que usar. Se fôssemos delegados de polícia, tivéssemos uma carteirinha, você ia querer andar com ela pendurada no pescoço para mostrar para todo mundo que você é autoridade. Eu já disse isso, a Né já presenciou isso, mas tem vários lugares que eu chego, o ambiente muda. Tem pessoas que olham para mim e já começam a fazer cara feia. É o reconhecimento da autoridade. Jesus, quando ele atravessou o mar da Galileia, quando ele foi chegando, o demônio se aproximou dele e falou, o que você está fazendo aqui? Não é hora de você vir aqui me perturbar. Então tem lugares que você vai chegar e a sua autoridade no Senhor vai ser reconhecida, porque o inferno reconhece. Aleluia. Verso 20 diz assim, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo, certo? Maravilha. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, certo? Glória a Deus. E Pedro, tomando-o de parte, ou seja, chamou ele do lado,
começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse a Pedro: para trás de mim o quê? Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ele teve uma revelação de Deus e falou que Jesus era o Filho de Deus, e agora ele é repreendido. Ele conseguiu enxergar uma coisa, mas não conseguiu enxergar outra. Que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para pagar um preço em nosso lugar. Ele não veio com uma missão simples, só de chegar e curar, não. A missão dele era passar pela terra, levantar homens que dessem continuidade ao seu evangelho, à palavra de Deus, aquilo que ele trouxe como novidade sobre a face da terra, e morrer na cruz do Calvário para selar todos esses acontecimentos. Tinha que selar isso. E qualquer um que se colocasse na oposição, e qualquer um que se colocasse para impedir que isso acontecesse, era do diabo. Então aqui fica bem claro para nós que as pessoas, elas não conseguem enxergar aquilo que é de Deus, a não ser por meio de uma grande revelação. Então oremos ao Senhor para que o Senhor se revele a essas pessoas, para que os seus corações sejam amolecidos, os seus olhos sejam abertos, para que elas consigam enxergar o agir de Deus sobre a vida da Giovanici, sobre a vida dos seus pastores, sobre a vida dos seus obreiros e sobre a vida daquelas pessoas que vão fazer parte desse ministério. Eu, como pastor, eu preciso continuar acreditando. Eu preciso continuar acreditando, confiando, porque os sinais que o Senhor me deu não são sinais para serem descartados. Há situações da vida que você pega, você tem 10, você descarta um. Há contas que o pessoal faz em determinadas áreas profissionais, que você tem 10, você descarta um. Você tem 9, você descarta 2. Você sempre descarta. Mas eu quero dizer para você que do que Deus tem mostrado, no que Ele tem se revelado, eu não posso descartar nada. Eu não posso descartar uma palavra da pastora Nélia, eu não posso descartar uma palavra da irmã Vilma, eu não posso descartar uma palavra que o Senhor tem revelado ao meu coração, eu não posso descartar aquela atitude daquela criança, naquele domingo, de trazer algo aqui na igreja, e aquele sol batendo no seu cabelo dourado, louvado seja, eu não posso descartar isso como algo que pode ser desprezado. Eu preciso contemplar e ver que Deus, Ele continua se manifestando, não importando tudo aquilo que nós estamos vendo, porque nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquele que cremos. Nós cremos em Cristo, e se nós cremos em Cristo, nós vamos dar continuidade àquilo que Ele tem. É lógico que agora a gente fica quebra mola, então nós não temos dinheiro para arrumar a porta, aí as coisas começam a ficar assim. O Senhor me mostrou uma coisa tão linda aqui dentro, nesses dias que a gente está orando, que a nova pintura, a nova frente da igreja, mostrando tudo isso, mas eu olho e falo assim: Senhor, eu não tenho condições, não tenho nem por onde começar, Senhor. Mas o Senhor mostrou, vamos colocar gesso ali na parte de cima, do lado de fora, vamos trocar a placa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não tem por onde começar. Então o agir de Deus precisa começar nesses acontecimentos. Quando essas coisas começarem a acontecer, nós vamos ver, as pessoas vão começar a olhar e vão ver, não, verdadeiramente eles não desistiram, porque ninguém reforma uma coisa se ele está desistindo. Olha que coisa tremenda para ficar nos nossos corações. Como eu era quando eu cheguei para Cristo, e olha a reforma que Ele fez. Olha a reforma, por dentro e por fora. Reformou tudinho, e ninguém reforma aquilo que vai jogar fora.
Ninguém busca melhorias naquilo que ele não quer mais. Você pega um carro usado, velho, e você fala assim, não, eu não gosto mais dele, mas eu vou mandar fazer uma funilaria, uma pintura, vou trazer um renovo sobre ele, vou renovar, vou reformar ele. Por que você vai reformar? Você vai reformar porque você tem apreço, porque você gosta. Amém? Que o Senhor traga esse renovo para as nossas vidas, que o Senhor nos conceda a vitória para que a gente alcance todas as coisas. Amém? Para que o nome dele seja glorificado. A irmã Vilma falou que já está vendo o negócio da mola. Então, glória a Deus. Né? Como é que nós vamos pagar ela depois? Não sei. Deus proverá. Né, irmã Vilma? Deus proverá, mas se nós não tivermos condições, Deus paga. Você sabe onde surgiu Deus lhe pague? Não? Lucas 10, bom samaritano. Ele diz assim, ó, cuida dele, que quando voltar, eu te pago. O Senhor quer dizer para mim e para a irmã, cuida de tudo, que quando ele voltar, ele te paga. Amém? Cuida com carinho, quando ele voltar, ele te paga. Amém? Porque isso aqui é uma estalagem, onde o Senhor estabeleceu, vai chegar pessoas com dor na alma, como diz a pastora, com vontade de se matar, com vontade de acabar com sua própria vida. Então quando elas chegar aqui, elas serão cuidadas, alimentadas, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Louvamos a Deus pelo seu agir, sabendo que Ele vai dar continuidade à sua obra. Ele vai dar continuidade à sua obra. Amém? O Evangelho é a semente para dar continuidade à obra de Deus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos, ó Pai, te agradecer por esta manhã na tua presença. Te agradecer, Senhor amado, pela vida da irmã Vilma, que pôde estar aqui nesta manhã, Pai. Que ela, Senhor amado, vá para o seu lar, Senhor Jesus Cristo, satisfeita, Pai, por ouvir a tua palavra e por cultuar a ti, Pai. Abençoa, Senhor amado, a vida da pastora Neia, cobre ela com o teu sangue, reveste ela, Senhor amado, com o teu poder, manifesta, Senhor, sobre ela a tua graça e a tua glória, Pai. Que ela também vá para o seu lar, Senhor, satisfeita por ter cultuado a ti, ó Pai. E que eu, Senhor amado, apresento diante de ti, ó Deus, o nosso culto, apresento diante de ti os nossos sonhos, confiados em ti, de que o Senhor vai realizar uma grande obra no nosso meio, Senhor. Pai amado, abençoa todos aqueles que nos circundam, ó Deus, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão acima de nós, ó Pai. Estende a tua bandeira que é o amor, Pai amado. Multiplica a tua palavra, multiplica a tua vontade. Pai querido, o teu Evangelho é a semente que dá continuidade. E nós queremos transmitir o teu Evangelho, Pai. Senhor amado, também consagro a ti, Pai, aquela página no Facebook, Senhor amado, do YouTube, onde as pessoas possam entrar ali, Senhor amado, e ouvir a tua palavra e assistir a tua palavra. Senhor amado, toca, Senhor amado, que seja impactante, ó Deus, esses momentos, ó Pai, cada vida que assistir uma mensagem, Pai, que ela seja, Senhor amado, impactada pelo teu poder e para a tua glória, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrada essa parte em nome de Jesus Cristo, amém. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor, por gentileza, esquece do pastor.